Nós vamos tratar hoje, pessoal, sobre como você pode fazer para criar uma renda recorrente em opções, utilizando as opções, certo? E eu coloquei aqui a forma mais sensata. Pessoal, primeira coisa, o que quer dizer uma forma sensata? Forma sensata é você agir com o bom senso, com prudência, com cautela, com equilíbrio, com reserva e com seriedade. Notem que são vários adjetivos que eu considero que fazem parte do meu operacional. Mas tudo que nós formos trazer aqui, eu tenho que ser sincero com vocês que ele tem risco. Ou seja, não são operações que você vai fazer e você não vai ter risco nas operações. Pelo contrário, as operações vão ter risco. Mas eu quero falar para você que se você utilizar da forma que a gente vai ensinar aqui, o teu risco vai ser bem mitigado e você com certeza vai passar aqui para depois me agradecer, certo? Legal. O que nós vamos falar aqui, e eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Se eu fosse vocês, eu parava tudo o que eu estou fazendo. Ó, pega o celular, guarda. Ah, não sei o que. Eu tô aqui com o tablet, guarda o celular, coloca no silencioso. Ah, tô aqui com os filhos. De preferência, joga os filhos pro pai, joga os filhos pra mãe. Diz que você tem um compromisso aqui muito sério, porque eu vou falar para você que essa 1 hora que nós vamos passar aqui, ela pode ser primordial para os próximos meses teus, principalmente se você faz operações com risco na bolsa. Eu peço um pouquinho de paciência por causa da minha voz. Essa é a 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha sexta reunião hoje, ou sexta vez que eu vou estar ensinando alguma coisa, certo? Tivemos 5 reuniões com aqueles mentorados individuais e também tivemos a reunião com o nosso Close Friends, que foi maravilhosa hoje. E hoje eu estou um pouquinho cansado aqui na minha voz, mas o cansaço da voz não vai interferir na questão da entrega do conteúdo, certo? Inclusive, pessoal, aquelas pessoas que têm vontade de fazer uma mentoria particular comigo, me chama no WhatsApp para eu entender qual que é o teu objetivo e eu saber. Não, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, o Joãozinho. O Joãozinho vai lá para o Felipe e diz assim: Felipe, eu estou buscando isso. Eu vou conversar com o Joãozinho e vou entender. Cara, é tranquilo, eu consigo te ajudar. Vamos combinar aqui e a gente faz a mentoria. Ou já chegou várias vezes as pessoas queriam: Felipe, eu quero isso. Eu sou bem sincero e digo: cara, isso eu acho que não dá certo e eu não posso te ensinar porque eu só ensino o que efetivamente eu uso. Então a gente fica amigo, eu te ajudo no que você precisar aqui, mas não posso te mentorar. Então se você quiser um auxílio de alguém que vai ser sincero com você e muito profissional, basta você me chamar no WhatsApp, certo? Deixa eu até colocar aqui, ó. Para me chamar no WhatsApp, basta chamar no meu número aqui, ó, 984130397. Perfeito? Vamos lá então. Pessoal, quando nós falamos aqui de renda com opções, eu quero que vocês prestem atenção em duas estruturas, que são estruturas simples, mas por favor, tenha paciência. Você nunca viu o conteúdo que eu vou dar da forma que você vai aprender aqui. Nós temos essas duas estruturas aqui. Venda coberta e venda de put. E eu vou falar para vocês que as duas estruturas, elas são praticamente iguais, pessoal. Elas são praticamente iguais. Quando eu digo que elas são praticamente iguais, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você for fazer uma venda coberta, indiretamente é a mesma coisa que você estar fazendo uma venda de put. Ou quando você está fazendo uma venda de put, indiretamente você está fazendo uma venda coberta. Existe somente aqui uma diferença que ela é primordial nessas duas estruturas. Na venda de put, ela te permite você alavancar, ou seja, você fazer com um capital, um notional maior do que aquele que você tem. Na venda coberta, ela não permite você alavancar, ou seja, você só vai conseguir fazer com o capital que você tem. Felipe, mas e as duas rendem a mesma coisa? Pois é, eu já provei por A mais B que as duas elas são iguais, pessoal. Você recebe um pouco menos na put, numa venda de put, do que numa venda coberta, porque além da venda de put, você tem mais o dinheiro que você recebe do CDI que está lá no teu Tesouro Direto, ou no CDB, ou no LFTS11, LFTB, enfim. Você tem uma renda fixa que está te dando garantia.
Felipe, eu tenho a minha garantia em ações. Pode ser? Eu não recomendo, certo? Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Se você não viu esse vídeo ainda, você tem que ver ele correndo. Depois da live, você ia jantar, você não vai jantar mais, você vai ver esse vídeo. Digita margem de garantia com ações Felipe Borges no YouTube, que vai aparecer 2 ou 3 vídeos, onde eu mostro por que não se pode utilizar, ou por que tem que ter cautela para utilizar as ações como margem de garantia. Perfeito? Legal. Então, pessoal, tudo que eu ensinar aqui, eu vou me ater para a parte de venda de put. Mas, Felipe, eu quero saber para venda coberta. Legal, é só você fazer o espelho. Como assim o espelho? Imagine o seguinte, olha essa dica aqui. Eu estou dando dica hoje assim que vale muito dinheiro. Por exemplo, quando você faz uma venda de put, vamos dizer aqui um delta 30, para você ficar igual na venda coberta, você vai fazer uma venda coberta de delta 70, certo? Pega o 30 daqui, tira 100, vai ser o delta da call, ok? Então você está fazendo o espelho. Felipe, não entendi. Vamos vir aqui para o nosso amansa burro, certo? Como dizer aqui o meu pai dizia, pega o amansa burro ali, que era os cadernos, né? Então vamos lá. Se eu estou fazendo aqui uma venda de put para o próximo vencimento, delta 30. Ó, delta 30 aqui. Vou fazer essa venda de put, vou colocar aqui o último preço. Último preço, R$51. Legal? R$51. Observem o gráfico. Tirem uma foto com os olhos aqui do gráfico. Perfeito? Vou só fazer uma anotação aqui, ó. Break-even da operação. Tá quanto break-even, Felipe? 33,15. Agora, ao invés de eu fazer essa operação aqui da venda da put, eu vou fazer uma venda coberta no delta 70, como eu havia mostrado. Então, eu vou achar aqui delta 69, delta 72, vamos pegar o 69. Último negócio aqui, ó, 1,41. 1,41. Legal. Olha só, praticamente, pessoal, o mesmo gráfico. Felipe, mas esse aqui tem um break-even melhor. Aqui você começa a lucrar no 33,03. Sim, na venda coberta você tem um break-even menor. Por quê? Porque a venda de put, além do teu break-even aqui, você tem mais um CDI que está somando lá no Tesouro Direto como um exemplo. Perfeito? Então vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, só que a put você tem que adicionar um CDI. Então tudo que a gente utilizar aqui, ensinando sobre renda, fazendo a venda da put, você vai, se você preferir fazer com a venda coberta, é só você fazer como se fosse um espelho. Aqui, pessoal, agora eu vou ser sincero com vocês. A venda da put é a maneira mais sensata de você fazer renda com opções, certo? É a maneira mais sensata. Quando eu digo isso, é porque é por causa que você pode aprender diversas estruturas. Existem as mais, vamos dizer assim, loucas estruturas. Agora, não é porque existe uma estrutura louca que ela vai ser mais rentável que a estrutura mais simples como a venda de put, tá? Inclusive, eu fico muitas vezes triste com o que a gente escuta por aí. Ah, porque a venda de put é uma estrutura de iniciante. Ah, porque a venda coberta é uma estrutura de iniciante. Eu penso o seguinte, cada pessoa vai ter o seu direito de fazer o julgamento da outra pessoa. Agora, você nunca pode falar mal de uma pessoa que faz, por exemplo, 20%, 30% ao ano. Como é que você vai falar mal? Aí você olha o que a pessoa faz e ela faz uma simples venda coberta. Ah, é iniciante. Tem muitos que são profissionais que perdem para o CDI. Então a questão não é você ser iniciante ou não iniciante. O X de tudo não é a operação. É a maneira como você desenvolve ela. É a maneira como você trabalha ela. E isso é o principal e é o que eu vou tentar mostrar e ensinar aqui para vocês. Perfeito? Legal. Pessoal, então, nós vamos dar algumas características. Meu Deus. Algumas características da venda de put. Por que você vai fazer venda de put para você que quer ter renda no mercado? Primeira coisa, vocês vão ver que eu vou utilizar bastante aqui o nosso quadro. Você não tem, é sem desembolso. É sem desembolso financeiro.
Ou seja, você não precisa colocar dinheiro no game. Você não precisa colocar dinheiro no jogo. Simplesmente você utiliza o que você tem de margem de garantia para você vender uma put. Isso aqui tem outro detalhe que é positivo. Logo, se você não coloca dinheiro, o teu notional, o teu volume financeiro operado, ele é pequeno. Se o teu volume financeiro operado é pequeno, as tuas taxas são pequenas. Então isso aqui ninguém fala. Mas ninguém fala mesmo. Por quê? Porque falta prática. Se você for comparar uma venda de put com uma venda coberta, qual que tem mais taxa? Taxa no sentido que você paga mais taxa da B3, taxa da corretora? A venda coberta, porque ela tem um volume financeiro superior. Felipe, não entendi essa história de volume financeiro. Vamos supor que você faça isso aqui. Ó. Você compre um ativo que está custando 20 e você vende uma call do 20 e recebe nessa call aqui 1,10. Qual o volume financeiro que você transacionou? 20 mais 1,10. Você transacionou 21,10. Vezes, vamos supor que você está fazendo com 1.000 operações, 1.000 opções. Você transacionou R$21.100. Agora, se tu fosse vender uma put aqui do 19, vendi a put do 19, recebi 50 centavos. Vezes 1.000, quanto que eu transacionei aqui? Ó, R$500. Qual paga mais taxa? Transacionar R$500 ou 21.000? Não precisa nem responder, né? Vocês já entenderam. Quanto menos dinheiro eu girar no mercado, menos taxa eu pago para a corretora e para a B3. Então, você tem um desembolso financeiro que é zero. Você não precisa gastar dinheiro. Logo, você permanece também com o teu capital no CDI, se for o teu querer. Legal? Agora, o seguinte. Você também pode ter um risco menor de comprar o ativo. Por que você pode ter um risco menor de comprar o ativo? Imagine que você tem aqui um ativo a R$20. Você vai lá e vende uma put do strike 19. Ora, se você fosse ganhar dinheiro com o ativo, você tem que comprar o ativo tem que subir imediatamente para você ganhar dinheiro. A put não. Se você vendeu a put, o ativo pode subir, pode ficar parado, como ele pode cair até os 19. Ou seja, o teu risco é menor de ter que comprar o ativo. Logo, isso te coloca na frente, porque muitas vezes você vai fazer uma análise e aquela análise vai dar errada. Você achou que aquele ativo que você tinha, você achou que aquele ativo que você estava fazendo era melhor e no fim não era tão bom, e aí, infelizmente, você teve que comprar o ativo. Na venda de put, você minimiza esse risco. Perfeito. Vamos lá. Mais uma questão. É a possibilidade de manejo. Então aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lembram que eu comentei sobre aquelas estratégias que, inclusive, todo mundo me traz, a gente discute isso nos Close Friends, nas mentorias, enfim. Felipe, olha essa estratégia aqui, aí tem 12 pontas, tem 4 pontas. Eu sempre falo, você imagina só, é como se você tivesse que lá no vencimento, você fazer malabarismo. Muitas pessoas sentem dificuldade em fazer o manejo de um estrango, que são 2 pontas. Agora imagina você fazer um manejo de uma estrutura que são 4 pontas. Você me responde, é mais fácil ou mais difícil? É muito mais difícil, tá? Não quer dizer que seja impossível. Eu amo fazer manejo das estruturas mais caóticas possíveis. Inclusive, é um dos trabalhos que eu mais tenho, é ajudar as pessoas aqui nas nossas mentorias a resolver problemas. Então eu digo, as pessoas aqui, os professores, criam um problema para os alunos para depois eu estar tendo que resolver. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A venda de put, ela é uma das melhores, porque a possibilidade de manejo, ela é muito simples. Você sempre tem só uma put. Então você pode fazer rolagem, você pode assumir ativo, você pode fazer rolagem com vendas de calls. Enfim, existem N estruturas que você pode casar ali e elas são simples de você verificar e entender. Lembrando, pessoal, não precisa você operar de forma avançada. Você só precisa ser lucrativo. Se você for lucrativo, tá bem, não tem problema. Agora eu estava conversando com um rapaz, estou fazendo uma reforma no meu apartamento. E aí nós estávamos conversando, pedreiro, não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul, mas deve ser em todo o Brasil, o pedreiro pega 5, 6 obras ao mesmo tempo, né? E aí eu comentando com ele, eu disse, fulano, cara, se tu for mais simples, se você pegar uma obra, tocar uma obra, você
fica rápido, entrega a obra, ganha dinheiro. Pega outra obra, tal, tal, tal. Seja simples, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Aí ele começou a pensar, disse assim, cara, pior que eu estou tomando prejuízo, porque eu tenho várias coisas, eu não consigo cuidar de tudo. Aí é um cara um servente que não vai, outro pedreiro que não vai. Se eu tiver só num lugar, eu consigo dar atenção. Quando eu não estava comentando aquilo, eu comecei a pensar assim, caramba, cara, tem muitas pessoas nas opções que elas querem fazer tudo. Ao elas tentar fazer tudo, elas viram um pato. O pato nada, nada, mas não nada bem. Caminha, caminha, mas não caminha bem. Voa, voa, mas não nada bem. É o famoso pato do mercado, ele quer experimentar de tudo. Não, não, não. Você tem que experimentar o que te dá dinheiro. Tá dando dinheiro? Beleza, é tranquilo. Não importa se você seja um iniciante. Então, possibilidades de manejos muito grandes e fáceis. Isso aqui é muito importante. Valorização. Valorização no longo prazo. O que é valorização no longo prazo? Pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar. Nós temos a nossa bolsa de valores e o seguinte: por mais que uma empresa não cresça efetivamente, existe uma coisa que se chama inflação. A inflação, todos os meses, as coisas vão ficando mais caro, certo? Eu não vou entrar no mérito aqui, o porquê fica mais caro, por que não fica. Saiba que as coisas ficam mais caras. É muito difícil existir uma deflação. Logo, a mesma empresa que gerava, por exemplo, vamos falar assim em porcentagem, ela gerava 20% de lucro em 2010. A empresa está com a mesma quantidade de funcionário, produz a mesma quantidade de peças, por exemplo, e gera o mesmo lucro, 20%. Só que em 2010 o faturamento dela era 100 mil. Hoje o faturamento dela é 200 mil ou 200 milhões. O faturamento cresceu, mas ela tem a mesma margem, ela produz a mesma quantidade, a mesma quantidade de funcionários, só que a empresa, pessoal, ela vai crescer no longo prazo, se a empresa não quebrar, obviamente, porque só por se tratar que nós estamos sempre vivendo uma questão de inflação. Para vocês acreditarem em mim, numa questão muito matemática, vocês vão ver que se fala muito que o delta 50, ele é um delta ATM. Vocês já escutaram isso? Pois é. Então me explica por que o delta 50 aqui, ó, ele não está no ATM. Vocês já notaram isso? Ó, o delta 50 aqui, ele nunca está no ATM, ele sempre está um pouquinho para cima. Porque pressupõe-se que sempre o ativo vai continuar subindo e esse delta ele sempre tem que estar um pouquinho corrigindo, vamos dizer assim, não somente a inflação, mas um movimento natural de mercado que é ascendente. Felipe, ainda não entendi. Você abre um gráfico da bolsa, por exemplo, o próprio BOVA aqui, e você vai ver, se você der um zoom out, a tendência do ativo é que o ativo vá subir. Perfeito, pessoal? O ativo vai subir. Legal. Vamos continuar aqui, que nós temos bastante conteúdo hoje. Então, você tem uma valorização no longo prazo. Logo, se você fez uma venda de put, você até pode fazer ali, por exemplo, rolagens, pode ficar rolando, mas no longo prazo, a valorização, ela vai o quê? Vai fazer essa tua put ficando fora do dinheiro e virando pó, você ficando ali com o prêmio, certo? Tem mais um detalhe aqui, ó. Você também é favorecido pelos dividendos. Por mais que você não esteja no ativo, quando você vende uma put e a empresa pagou o dividendo, aquele dividendo desconta do strike. Então, por exemplo, você estava aqui num ativo que estava valendo R$20, você vendeu a put do 19. Aí esse ativo foi e pagou R$1 de dividendo. Essa put que era do strike 19, agora é strike 18. Então, na verdade, é mais fácil pozinhar do 19 ou do 18? É mais fácil pozinhar do 18. Então, esse dividendo, ele ajudou a você. E aí você vai ver que para você fazer uma venda de put, é importante que a empresa seja uma pagadora de dividendo, mas isso aqui a gente já vai ver daqui um pouquinho. Então, pessoal, nós podemos dizer assim, ó, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 características muito fortes na venda de put, que pode trazer para você uma renda, desde que você saiba utilizar da maneira correta. Perfeito? Legal.
Agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Por quê, qual o objetivo que nós podemos fazer para, digamos assim, fazer a venda da put? O que eu poderia ter como objetivo? Eu vou listar aqui alguns para vocês entenderem. Nós podemos, pessoal, fazer ela como uma compra programada. Ou seja, por exemplo, você quer comprar Petrobras a R$ 32. Você diz assim, ó, não, por R$ 32 eu compro Petrobras. Aí você pode me falar assim, Felipe, mas Petrobras não está R$ 32. Petrobras está 34. Pois é, mas vamos supor que você compraria 32. O que você pode fazer? Nada impede que você queira fazer essa compra lá em dezembro. Lá em dezembro, pessoal, olha só, uma put do 32, aqui não tem do 32, tem só do 34. Mas vamos pegar o exemplo aqui do 34 mesmo. Uma put do 34,90 está valendo 1,35. Se nós fizermos uma conta aqui bem básica, pessoal, olha só, 1,35 no risco de comprar por 34,90. Você está ganhando aqui, ó, 3,86% até dezembro. Vai descontar os dividendos que a Petrobras pagou durante o ano e ainda você fica com o dinheiro na renda fixa. É uma baita de uma estrutura, desde que você assuma comprar aqui o ativo por R$ 34,90, certo? Então, ela pode funcionar e ela funciona como uma compra programada daquele ativo. Isso também é muito bom para aquelas pessoas que são buy and hold. O cara que é buy and hold, Felipe, eu queria comprar esse ativo que caiu muito e eu quero comprar ele. Vamos dar um exemplo aqui, ó. VEG. VEG, dias atrás, olha só, estava aqui na faixa dos 55, certo? Aí para você diz assim, não, Felipe, eu VEG por 50 eu comprava. Aí o que aconteceu? A VEG caiu aqui agora para 46. Olha o pensamento. Tu disse que por 50 você comprava? Então vende uma put de 50, meu amigo. Olha só. Vende uma put aqui, ó, 49,92. Você vai receber 3,11, ou seja, R$ 3,11. E você está comprando por quanto o ativo? R$ 49,92? Não, você está comprando por R$ 49,92 menos 3,11. Você está comprando por R$ 46,81. É um pouquinho mais caro que o ativo normal? É. Mas veja, se o ativo começar a subir, é como se você estivesse comprando. Você vai ganhando o intrínseco total. E se o ativo não subir, você já queria comprar mesmo. Então, elas funcionam assim como uma compra programada. Vejam que o exemplo aqui que eu dei é uma venda de put dentro do dinheiro. Isso vai fazer sentido para quem realmente quer comprar aquele ativo. E está esperando uma valorização do mesmo, certo? Então ela funciona como uma compra programada. Outra coisa que ela pode ser usada, pessoal, é para o financiamento. Financiamento de outras estruturas. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, pessoal, que você acha que... Vamos lá, Petrobras caiu muito. Petrobras caiu muito aqui nos últimos tempos, tal, e você quer fazer uma venda... você quer fazer uma travinha de alta. Aí você vai pegar aqui, ó, e você quer fazer uma travinha de alta do 35,16 com 36,16. Vamos só colocar aqui os valores. 74 e 41. 74 e 41. 74 menos 41, você precisaria de 33 centavos. Então, nada impede que você vá e você venda uma put aqui de 33 centavos. Por exemplo, aqui nós temos uma put de 35 centavos. Então, você estaria se dispondo a comprar o ativo por 32, mas você já está com um olhar achando que o ativo vai subir e você está financiando essa outra estrutura. Interessante que essa estrutura da venda da put mais a trava de alta é uma estrutura que ela se chama Seagull. Mas vejam, todas essas estruturas, pessoal, são junções de compra e venda de call e compra e venda de put. Mas aqui o que interessa para nós é que você está financiando. E nada impede que, por exemplo, você faça essa estrutura e precise de 33 centavos. Você venha no BOVA, nada impede, pessoal, que você venha no BOVA e venda uma put do BOVA de 33 centavos. Por exemplo, vamos pegar aqui uma put de 33 centavos. Aqui, ó.
você teria que vender uma put do 116. Às vezes, você pode fazer até como se fosse, vamos dizer assim, um long short. Uma empresa que você tem certeza, que você acha que não vai cair, você vende a put para você montar uma trava de alta, ou uma compra de put, ou uma compra de call em outra empresa. Então, conheço muitas pessoas que fazem isso com bastante maestria, certo? Então, a venda de put tem essa característica aqui do financiamento de estratégias, como, por exemplo, nós podemos deixar aqui anotado a venda da put para compra de uma trava de alta. Legal. Você também pode fazer aqui, junto com a venda de put, estruturas que a gente chama de estruturas duais. Como assim estruturas duais? Por exemplo, você fez a venda de put e você fez a venda da call. Logo, é o que a gente chama de strangle. Mas notem, pessoal, isso aqui não deixa de ser também a venda de put combinada com uma venda de call. Isso serve para você fazer renda? Claro, com certeza, está entre os principais. A venda de put e usada com outra estrutura, formando aqui estruturas duais. Você também pode fazer, pessoal, estruturas direcionais. Como, por exemplo, aquela venda que eu coloquei aqui, uma venda dentro do dinheiro. Quando você faz uma venda dentro do dinheiro, ela tem um caráter bem direcional. Eu quero que o ativo vá subir. Se eu fizer uma venda fora do dinheiro, o meu direcional, eu já aceito o erro. Se o ativo subir, tá bom. Se ficar parado, tá bom. Se cair um pouquinho, tá bom. Mas se eu fizer dentro do dinheiro, eu posso ganhar bastante dinheiro. Então, ele também pode assumir essa característica de ser uma estrutura direcional. Perfeito? Legal. E por último, a venda de put também pode ser usada como uma estrutura de venda de volatilidade. Vamos lá, imagine um dia que o ativo está caindo bastante. Caiu. Você vai lá, você vai vender uma put que ela vai estar com um valor extrínseco muito grande. No outro dia, calmou, paz e amor, já não é mais tudo aquilo que pensara que era. O que acontece? O extrínseco dessa put ela seca, porque volta a volatilidade cai, e aquela put que você tinha vendido caro, no outro dia você recompra a put mais barato. Então você somente está tradando ali a volatilidade. Perfeito? Pessoal, até aqui, ficou alguma dúvida? Eu vou ler nos comentários aqui para ver se ficou dúvida, tá? Eu vou colocar aqui os comentários, vocês vão colocando aqui, escrevam para mim, faz favor. Nem assim, ó. Ah, Felipe, não ficou dúvida, tá claro. Coloca para mim, tá? O Roberto está aqui nos acompanhando, o Dirceu também está aqui. Gladstone também, tenho buscado 2% ao mês. Qual a rentabilidade você busca? Eu sempre busco 150% do CDI. Tá? Isso é o que eu busco. Graças a Deus a gente sempre consegue um pouquinho a mais. Mas o que eu busco é 150% do CDI em cima de todo o patrimônio. Inclusive, nesses primeiros 2 meses do ano, foram meses bem desafiadores. Por quê? Porque nós tivemos o lançamento da nossa mentoria coletiva, eu tirei férias também agora no final de fevereiro, e eu tô ali com acho que uns 140% do CDI. Foram meses que eu não consegui operar muito, e até mesmo tive aí alguns dias fora. Então a gente tem que se dar esse tempo também, é importante, tá bom? O Gia está aqui conosco também, aula top, muito obrigado. Fabrício também conosco, o Marcos também, a Sueli também. O Vasconcelos ele colocou assim: Felipe, com a sua estratégia de sempre utilizar a proteção e seguindo isto, ganhei muito com a queda de Petrobras esse dia. Ganhava na call vendida e na put comprada. Perfeito, Vasconcelos. É isso aí. Desmontava a operação com o lucro e abria nova operação com novos parâmetros e com o ativo que havia comprado inicialmente. Desmontava somente a call e a put, ficava com o ativo para os novos parâmetros. Perfeito. Isso é maravilhoso, né? Eu sempre falo, os nossos alunos, eles são muito, muito, muito bons. O Henrique está aqui conosco também. O Henrique me mandou uma mensagem hoje. Eu fiquei muito feliz vendo a rentabilidade do Henrique nos últimos 12 meses. Se mostrar para outras pessoas, o pessoal não acredita, né, Henrique? Mas nós sabemos aí do esforço e da dedicação que você tem. O Gia falou conosco: Felipe, eu ouvi uma certa vez que os deltas são referentes às porcentagens dos ativos. Delta 30 corresponde a 30% de chance do exercício, assim sucessivamente. Isso é assim mesmo? Então, não é. Tá? Não é. Você pode considerar isso como uma métrica? Pode, com cuidado. Por que eu digo que não é? Porque senão, qual delta é essa put aqui? Ó? Qual delta são essas puts? Delta 1. Ou seja, aqui teria 100%. Existe alguma coisa que é 100% você operando a seco? Não. Você pode até ter isso aqui. Só que existe o cara que se chama gama.
e esse cara que se chama gama, ele muda o delta. Então, assim, ele é uma referência, mas você tem que usar com certo cuidado, tá bom? Tem que usar com certo cuidado. O Felipe Braz falando assim, Felipe, a influência dos juros. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Aqui, ó. A influência dos juros no patamar atual não desvaloriza o prêmio das puts? O valor seria compensado pelo notional aplicado no CDI? Perfeitamente. Você deu a pergunta e já respondeu ela. O que você está deixando de ganhar na venda da put, você está compensando com o teu CDI. Perfeito? Legal. Deixa eu ver aqui, upado aqui. Demorei um tempo para entender o que era a tal da volatilidade e agora clareou. Legal. O Jorge perguntando também qual a melhor estrutura para quem está começando. Simples e eficaz. Pode começar pela venda da put ou pela venda coberta. Qualquer uma das duas vai ser uma baita estratégia para você começar. Mas um principal, lotezinho bem pequeno para você ir acompanhando tudo que você está aprendendo e utilizando. Tá bom, pessoal? Legal. Vamos dar continuidade aqui então. Pessoal, para você fazer... Olha só. Vou me afastar aqui para falar bem calmo com vocês agora. Para você fazer uma excelente venda de put ou uma excelente venda coberta, existe uma coisa que é primordial. Vou falar bem devagarinho aqui para vocês entenderem. Isso que eu vou falar aqui, ele equivale para venda de put, para venda coberta, para venda de um strangle, para venda de um booster, para uma slide, para qualquer monstro que tu for montar que tenha risco. Se você prestar atenção no que eu vou falar agora, o teu índice de acerto ele dobra amanhã mesmo. Então presta atenção que nunca ninguém te falou isso, que eu vou te falar agora. Para qualquer estrutura que você tenha risco na operação, você tem que prestar atenção nisso. Certo? Você tem que prestar atenção nisso. Olha só. Existe uma coisa que é deveras importante, que é a seleção dos ativos que você vai operar. E eu vou colocar aqui, pessoal, algumas coisas, 5 coisas que são importantíssimas para você. Primeira coisa é a segurança. Pessoal, quando você está operando, você tem que pensar o seguinte, eu estou operando uma put da empresa XPTO. Cara, é como se você estivesse comprando aquela empresa. Então, você tem que comprar empresas que sejam boas, que sejam seguras. Eu não quero aqui arrotar a regra. Mas, por exemplo, você pode dar um YouTube aí, um search, um Google, e você vê, por exemplo, as empresas que nunca tiveram prejuízo, ou as empresas que têm um ROI bom, as empresas que têm uma boa análise fundamentalista. Eu sei que tem algum... Eu não sou bom nisso, tá? Eu sou bem sincero. Tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu desconheço, tem coisas que eu sou ruim. E tá tudo certo, eu sou tão ser humano quanto vocês. Então você pode ir lá, eu vi esse tempo atrás um vídeo que eu achei bem legal, que são os 5 principais... como é que é o nome? Indicadores fundamentalistas. Indicadores fundamentalistas. Então, isso aqui tem tudo pronto, pessoal, na internet, tá? É só dar um Google. Você vai lá e coloca lá. Você vai ver que você nunca vai fazer uma venda de put, por exemplo, de Via Varejo, Via 3, de Cogna, de Magalu. Nunca você vai fazer vendas cobertas de uma Gol, de uma Azul. Por quê? São empresas que não trazem segurança para o investidor. E isso aqui, pessoal, é sério que eu estou falando. É sério. Se você prestar atenção nisso aqui, você já reduz pela metade a quantidade de possíveis problemas que você teria se você não cuidasse a questão da segurança. Então, você faz essa seleção de ativo. Outra coisa. Liquidez. Você tem que, para uma venda de put, pessoal, você tem que ter liquidez nas suas opções. Por que é importante você ter liquidez, Felipe? Porque assim, ó, você vai fazer uma venda de put de um ativo bom. Ah, eu vendi aqui um ativo muito bom, Felipe. Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Taesa, TRPL. Agora não é nem mais TRPL, né? É um outro ticker. Esqueci como é que é o ticker agora. Mas são empresas boas, transmissoras de energia, certo? Pagam dividendo e tudo mais, mas é difícil você fazer um manejo numa empresa dessa, porque se o ativo ficar R$1 dentro do dinheiro, a liquidez já é muito ruim.
Felipe, mas tu não é o cara que faz sair liquidez da onde não tem book? Cara, eu até consigo, mas e você vai conseguir? Eu tenho que entender que você tem que operar de uma forma fácil. Não é para você ter que tirar leite de pedra. Então você já pode matar esse problema na entrada da operação. Então cuida. Se a operação não tiver liquidez boa, você não entra. Simples assim. Aí você pode estar se perguntando assim, Felipe, como que eu posso saber se a opção tem liquidez ou não? Simples, pessoal. Você vem aqui ó, no site do opções.net, você vai vir aqui em opções e liquidez nas opções. Olha só, aqui você tem os ativos mais líquidos. Você pode até colocar assim, ó, os 100 ativos mais líquidos. Olha só, beleza. Você vai ver que quanto mais para baixo aqui é menos liquidez. Mas esses que estão aqui mais para cima são os que têm mais liquidez. Aí você vai lá e você olha um ativo, por exemplo, vamos parar aqui, ó. Achei 3 tentos. 3 tentos. Por A mais B você achou que esse ativo é bom. Cara, a liquidez do ativo é péssima. Se você precisar fazer aqui, Feza, Tupi, Guararapes. Olha só quantas aqui, ó. Até dá saudade algumas aqui. Gol, Ambipar. Nossa, que saudade. Então tem muitas aqui, pessoal, que não convém você fazer venda de put. Perfeito? Combinado? Duas coisas. Segurança, liquidez. Aqui vai uma dica. Empresas que sejam pagadoras de dividendos. Pessoal, se você pegar uma empresa que paga dividendo regularmente, querendo ou não, você já está olhando para essa parte de segurança. E o principal é aquela situação que eu falei. Poxa, a empresa pagou dividendo, vai descontar do strike da tua put e a tendência de você fazer certo é melhor. Você vai acertar mais vezes do que você simplesmente fazer uma venda de uma put de um ativo que não paga dividendo. Que não paga dividendo. Certo? Outra questão aqui é a volatilidade. Não adianta você pegar uma empresa, por exemplo, você vai pegar aqui Ambev. A empresa é boa, a empresa tem liquidez e tudo. Cara, a volatilidade é péssima de Ambev, é muito baixa. Aí, por exemplo, a Ambev está custando, sei lá, R$ 12, você vende uma put do 11 e recebe 3 centavos. Isso aqui não adianta, isso aqui não vai fazer diferença para você. O ativo tem que ter uma volatilidade legal. Eu sempre falo assim, acima de 25% de volatilidade, 30% de volatilidade, tá top, certo? Não acredito que você vai ter 40% de volatilidade. Por que não casa? 40% de volatilidade não vai dar certo, porque não vai ser uma empresa que esteja com segurança, certo? Então, não adianta você sonhar também com essa questão. Legal? Então, sempre um olhozinho em volatilidade. Felipe, não sei o que é volatilidade, nunca aprendi. Volta alguns vídeos aqui no canal que você vai aprender, certo? E o principal de tudo, pessoal, depois que você escolheu por segurança, liquidez, pagadora de dividendo e volatilidade, você pode sempre repensar qual estrutura que você, ou qual ativo que você está operando. Exemplo, por muito tempo, pessoal, o pessoal operou Bradesco. Tá? O Bradesco é bom, é um bom banco, está barato, blá, 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 blá. Eu gostava muito de operar Bradesco. Depois de um tempo, o Bradesco caiu, foi aquela época que até foi o OPA da Cielo. Cara, o Bradesco caiu, nunca mais voltou a ser o mesmo. Então, vamos deixar de lado, vamos pegar outro ativo. Então, repensa o ativo que você está operando. Você não é obrigado a sempre operar o mesmo ativo. Inclusive, eu digo, você tem que explorar novos ativos. Por exemplo, tem gente que gosta de operar Natura. Tá? Eu não sou um fanático por Natura, principalmente por uma operação que vai risco, por causa que ela não é uma empresa assim muito boa. Ela tem os seus altos e baixos e dá umas movimentações muito fortes. Mas nada impede de você testar ela. Você testou Natura, você testou VEG, você testou Prio, você testou... É que era o nome daquele ativo que eu estava vendo hoje. Aí é Suzano. O importante é você sempre estar repensando em qual ativo que você vai estar operando, certo? Legal. Felipe, aqui eu entendi então sobre a questão da venda da put, entendi quais são as características, entendi a seleção do ativo. E agora, depois que você fez tudo isso, a gente vai pensar no
momento que eu tenho que fazer a venda da put. Porque não adianta, eu identifiquei lá, o Felipe falou, vale para mim é boa, paga dividendo, é uma empresa boa, tudo mais, e aí? Agora eu chego lá, hoje eu vou lá e pum, venda put. É isso? Não, não é isso, pessoal. A gente tem que entender, por exemplo, qual é, vamos colocar assim, ó, qual é o preço que está o ativo. Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar a Petrobras. Qual que era o topo de Petrobras antes? Mais ou menos R$ 40. Petrobras estava quanto antes? R$ 38,50. Cara, você vai vender put perto do topo? Isso aqui parece clichê o que eu vou falar. Não se vende put no topo, se vende put aonde? No fundo. Então, o preço do ativo, você tem que estar lá ligado. Agora, o momento de vender put de Petrobras seria mais viável agora, perto dos 34, do que lá no 38. Inclusive, quando a volatilidade, quando ela estava 38, a volatilidade, sei lá, estava em 18, eu acho. Agora, está 18, 17, agora a volatilidade estava em 23, se não me falha a memória. Então, momento de mercado. Quanto que é o preço que o ativo está? O que é o histórico do preço? Será que agora é um bom momento para você fazer a venda? Vamos só dar uma navegada aqui para vocês terem ideia. É claro que o que eu vou falar aqui a pessoa pode chegar e dizer assim, com o gráfico, depois que já andou, né? Pois é, mas o que eu posso fazer, né? Eu não tenho como voltar no tempo. Então vamos lá, olha só, 38,50. Seria vender alguma coisa aqui? Não precisa nem ser aqui, ó. Olha só, pega esse topo aqui, foi topo aqui, tava aqui, ó, 38. Não se vende aqui, se vende aqui, ó. Quando ela caiu aqui, vendi. Beleza, paciência, caiu mais um pouco, mas antes tu vender aqui do que tu vender aqui. Certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui alguém falou ali uma Embraer. Tá? Não é uma empresa que eu venderia, mas tudo bem. Cara, como é que eu vou vender uma put de Embraer aqui, ó? Tá no topo, cara. Tá no topo. Tá sobrecomprada. Não dá para vender. Ó, fechou fora dos desvios padrões. Isso aqui deve ter sido notícia. Não tem como vender, pessoal. Não tem como vender. Tá? Vamos ver outro ativo que o pessoal falou, Isaí ali, que era a TRPL, né? Só vou olhar aqui para dar o um exemplo. Olha só, cara. Você vai vender aqui put de Isaí? Tava calminha, calminha, calminha. Quando veio de 29, pum, foi para 31. Será que é o momento de vender? Não é o momento de vender. Vamos olhar aqui, VEG. Opa, aqui já mudou a situação. Olha só. Tinha aqui um topo bem definido, né? Perto lá dos 56. Aí ela caía aqui e agora ela caiu lá embaixo. Cara, aqui é o momento de você, se você quisesse vender uma put, agora é o momento. E não aqui. Vocês estão vendo que não é tão complicado? É você ver o momento do mercado baseado em cima do preço. Perfeito? Volatilidade. Novamente, pessoal, volatilidade. Felipe, não entendo aqui a questão de volatilidade que você sempre fala. Volta aqui. Opções.net, vol implícita, histórico de vol implícita. O que você vai fazer? Gostei lá da VEG que o Felipe falou. Você vai lá na VEG e você vai ver a volatilidade dela. Olha só, a volatilidade aqui está em 51, certo? É uma boa volatilidade? Cara, tá na média. Tá na média. Se você vender aqui, você não vai estar fazendo um mau negócio, mas o bom é você vender uma volatilidade alta. Por exemplo, Vibra. Olha só a Vibra. A Vibra está na volatilidade alta. É um momento de mercado. É um momento. Vamos ver aqui Petrobras. Petrobras, por incrível que pareça, com tudo que caiu, a volatilidade não está muito boa, não. 30, foi o que eu tinha. Tá em 30 percentil. 23 de volatilidade, que nem eu comentei antes. Ainda não está boa a volatilidade. Você pode vender se tratando ali numa análise gráfica, mas por volatilidade ela não está muito boa, não. Aí vai vir o quê? Vai vir a pior situação que todo trade pode enfrentar, que é você não operar. Existe aquele jargão que diz, né? Não operar também é operar. Exatamente. Você segurar a mão. Puf, segurei a mão. E o dinheiro está rendendo, está no CDI. Mas você segurou a mão. Agora, quando a volatilidade aumentar, quando o preço aumentar, quando chegar no sinal de suporte, pum. Eu costumo sempre falar que eu entro numa operação quando o mercado grita para mim. Me compre, me venda, me venda. Porque daí as suas chances de acertar o trade é muito maior.
É muito mais gostoso você entrar numa operação que o mercado tá assim, ó. Ah! Eu mostrei na semana passada, se não me engano, um collar de Petrobras. Eu disse, caramba, cara, olha esse negócio aqui, cara, que coisa linda. É numa operação dessa que a gente tem que entrar. O ativo tem que estar gritando. Hoje é quinta, foi terça-feira. Terça-feira eu vi um strangle semanal que eu mandei nos grupos. Eu disse, meu Deus, cara, olha o tamanho desse strangle aqui. Fui lá, entrei. Então a operação ela tem que estar gritando para você entrar nela. Certo? Legal. Além do preço, da volatilidade, nós temos que ver também, pessoal, a valorização barra desvalorização atual. Ou seja, eu tenho que entender o que está causando aquela valorização e desvalorização. Exemplo, BBDC. Tá? Legal, vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem o meu ponto. E mais aí. Aqui, pessoal, se não me falha a memória, eu vou trazer para cá e aproximar. Olha só. Olha o tamanho desse candle aqui, ó. Uf. Cara, o que está causando essa desvalorização? Eu não posso ser ingênuo. Ah, caiu aqui, o Felipe disse que, cara, beleza, se tivesse vendido aqui, ó, voltou, tá bom, mas eu tenho que abrir um olho agora, eu já tenho que ficar mais ligado, eu tenho que ver assim, ó, cara, isso aqui não é normal, essa desvalorização ou uma valorização excessiva, eu não posso me jogar, que nem a gente diz, me jogar com os peitos abertos, me jogar com os dois braços, por quê? Poxa, eu vou ficar um pouquinho mais ressabiado. Então, eu não vou entrar em ativos que estão muito espichados, principalmente para baixo. É exatamente o que o pessoal está acontecendo aí. O pessoal está se jogando no ativo aqui, ó. Casas Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí Casas Bahia vai lá, nos últimos dias, subiu 127%. Aí só hoje caiu 10%. O que espera amanhã? Ninguém sabe para onde é que vai esse ativo. Ninguém sabe. Todo trade que for feito aqui, ó, não pode ser feito a descoberto. Porque você corre um risco muito grande de quebrar num trade aqui, num ativo desse. Todo trade que for feito em Casas Bahia tem que ser estruturado. Tem que ser travado ou com risco limitado. Senão você pode quebrar. Infelizmente. Combinado? Então, tem que prestar atenção aqui na valorização ou na desvalorização atual e por que está acontecendo. Junto disso, eu vou prestar atenção também nos eventos. Exemplo, cara, você vai vender uma put na pré-divulgação de um resultado? Cara, aqui ninguém mais é criança. O ativo vai divulgar resultado, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe se já está precificado o resultado, se vai subir, se vai cair. O que você faz? Opa, vou recolher vou colocar minhas mangas. Como é que fala aqui mesmo? Não é recolher minhas mangas d'água, Por favor, me ajudem no chat aí, que agora eu me esqueci como é que é o nome como é que fala esse ditado. Vou recolher minhas águas na manga. Enfim, eu quero dizer que é o seguinte, eu vou ficar aqui sossegado na minha, deixa que aconteça o resultado, e aí depois eu faço alguma coisa. Então, evento, pessoal. Vou colocar minhas barbas de molho, exatamente. Vou colocar minhas barbas de molho, vou ficar quietinho na minha. Então, passou o evento, aí tudo bem. Exemplo, pessoal, teve o quê? Teve, agora há poucos tempos atrás, as eleições dos Estados Unidos. Eu acho engraçado. Vou me posicionar, vou me posicionar, vou me posicionar. Beleza, esse posiciona, o ativo vai totalmente contra você, você se arrebenta. Não sabe fazer? Não faz. Não é feio, não é ruim, tudo. Se você for se posicionar, se posicione de uma forma barata, que se você perder, você vai perder pouco dinheiro, ou você não vai perder dinheiro. O X da questão é, tenha cuidado com os eventos, porque os eventos são uma caixinha de surpresa, pessoal. Isso aqui até quem faz day trade, o pessoal costuma falar que não se posiciona em eventos. E dentro dos eventos, a gente tem a última aqui, que é a questão de você fazer um estudo macro. Um estudo macro. Exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem, vamos dizer assim, bem amplo, bem macro mesmo. Tempos atrás, saiu uma notícia lá da DeepSeek. Tá? Que é uma inteligência artificial lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
a VEG ia produzir menos motor. Opa, estudo macro. Logo, tinha-se uma tendência que a VEG ia cair. O que aconteceu? O VEG caiu. Agora, uma coisa mais simples, mais global para vocês entenderem, mercado de petróleo. Felipe, como que eu posso estudar mercado de petróleo? Cara, vai dar um Google e coloca assim, ó, maiores petroleiras do mundo. Aí você vai pegar lá as petroleiras, por exemplo, você vai pegar lá a Saudi Aramco, tá? Uma das maiores petroleiras do mundo. Você pega as 5 maiores petroleiras, coloca lá puxa vida, esqueci até o nome do site lá que você consegue pegar todas as cotações. Você coloca as 5 petroleiras lá. Você pode pegar durante a manhã, durante o dia da manhã, você já vê, ó, as petroleiras estão caindo. Sinal do quê? OPEP, petróleo, barril de petróleo, o barril Brent, por exemplo. Você está vendo que coisas mais externas, fazendo um estudo mais macro, para você operar Petro 4, para você operar Prio. Por que a Petro está caindo a mais ainda? Está tendo sobra de petróleo no mundo. Sobra de petróleo, aumenta-se a oferta, diminui a demanda, cai o preço do petróleo. Caindo o preço do petróleo, as empresas lucram menos. É difícil isso aqui que eu estou falando? Estou falando de uma operação que muitas pessoas falam que é simples, que muitas pessoas capazes ainda de chamar você de vários adjetivos negativos. Só que olha a quantidade de informação que você pode ter aqui para você fazer o teu trade ser assertivo. Você está vendo que não é a operação em si, é a maneira que você monta, que você gerencia a operação que vai tornar você lucrativo ou não? Presta atenção nisso. Então, o estudo macro da operação, certo? Pessoal, vamos lá. Estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa live. Só que tem um problema. Tem um problema. Eu falei para vocês que ia ser um dos melhores conteúdos que vocês já viram sobre isso. E eu tenho certeza absoluta que com certeza está sendo um dos melhores conteúdos. Não é porque eu estou dando, mas é pela preparação do estudo. E eu já vi muito conteúdo sobre isso aqui na internet. Porém, nós temos um problema. Eu acho que vocês não estão gostando. Nós estamos aí com quase 100 pessoas e só 58 likes. Se vocês não estão gostando, eu posso encerrar aqui a live e nós acabamos e eu não entrego aqui a parte final. Agora, se vocês estão gostando, vocês com certeza vão dar o like aí para estar ajudando também o canal e mostrar que de fato vocês estão gostando, certo? E agora, pessoal, o que acontece? Nós chegamos na parte final. Vocês viram, eu vou fazer uma reprise aqui enquanto vocês estão sentando o dedo no like. Vocês viram que a venda da put é igual a uma venda coberta e tem algumas características que a gente pode utilizar os dois. Não tem desembolso financeiro, você tem um risco menor de comprar o ativo, N possibilidades de manejo da maneira fácil, pessoal, da maneira fácil. Tem a valorização de longo prazo no ativo que ajuda a gente a aposentar a put e tem os dividendos também. A venda da put pode ser usada como objetivo de uma compra programada, financiando outras estruturas, utilizado com estruturas duais, estruturas direcionais e para estruturas de volatilidade. Então ela é uma grande operação de flexibilidade. Ela é muito flexível, você pode utilizar da maneira que você quiser. Mas para tudo isso, você tem que selecionar muito bem os ativos. Para você selecionar os ativos, você pode fazer o seguinte, você pode ter ativos que têm uma boa segurança, podemos dizer aqui bons ativos, com uma boa liquidez para você precisar fazer os seus manejos, que sejam bons pagadores de dividendos, ou seja, nisso você já tira aqueles ativos que são ruins e que têm uma volatilidade legal. Depois que você selecionou esses ativos, você sempre vai estar repensando eles, ou seja, você pode definir, uma vez ao mês, eu vou fazer uma reanálise desses ativos. Importantíssimo isso. Importantíssimo isso que eu falei, tá? Eu tenho na minha agenda dia 15 e 16. 15 e 16 de todos os meses, eu mexo numa planilha que é um controle pessoal meu de finanças. Eu tenho 2 dias na semana, por quê? 2 dias no mês. Porque se eu não consigo fazer dia 15, eu faço dia 16. Sugiro vocês terem um dia de vocês para vocês repensarem os ativos que vocês estão operando. Porque é fazer aquela nada, não é fazer de qualquer jeito, pessoal. Ó, prepara um cafezinho, pede para a esposa fazer um lanche, faz um cafezinho lá gostoso, e você vai pegar lá e você vai colocar, poxa, esse ativo aqui, esse ativo não se comportou bem no último mês, isso aqui surgiu tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Dessa forma, o que, que você consegue? Você está reanalisando o ativo, você está estudando para você e você está ficando melhor. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que você pode ganhar é tempo. É tempo na tua vida. Então, o quanto antes você operar como um profissional, quanto antes você fazer da maneira correta, mais você vai colher teus frutos. E quando eu estou falando que você vai colher teus frutos, não vai ser colher daqui 1, 2 meses. É claro que a gente quer que você colha os frutos amanhã, mas é colher os frutos pelo resto da tua vida. Eu sempre falava uma coisa para o meu pai. Quando eu comecei a estudar opções, eu ainda morava na casa dos meus pais e eu estudava 6 horas por dia. Não aconselho para ninguém. Eu olhava 6 horas de conteúdo. Cara, estudava muito, estudava muito. Meu pai falava assim: nossa, gurito, não sai daí do quarto. Eu falava para ele assim: pai, eu estou estudando muito aqui para eu precisar estudar só uma vez. Depois eu só reviso. Não aconselho estudar 6 horas, mas note que você está fazendo uma preparação para o resto da tua vida. Como o próprio Brandão aqui, o Vasconcelos colocou. O Vasconcelos ele começou a seguir a nossa metodologia no início do ano passado, se eu não me engano. Então nós temos aí com 1 ano de metodologia com o Brandão Vasconcelos. Ele fez parte do Close Friends da mentoria coletiva. O cara tá voando. E ele vai voar até quando? Agora até o resto da vida dele. Você dedica um pouco do teu tempo para estudar de verdade, para você fazer acontecer, que eu tenho certeza que vai valer a pena, certo? Então, repensar aqui as estruturas é muito bom. Decididos os ativos, a gente vai ver em qual momento que a gente vai utilizar. A gente vai ver se o preço do mercado é um preço que está legal para eu fazer uma venda, a volatilidade, se aquela valorização ou desvalorização atual que está acontecendo, ela está num contexto ou está numa situação que, vamos dizer assim, é normal. O evento que está causando aquilo, o presidente falou alguma coisa, isso, o CEO da empresa falou uma coisa, mas a empresa não mudou. E também depois um estudo macro que você pode se aprofundar aqui, por exemplo, eu estou operando só as petroleiras aqui, estou operando Petro e Prio. Legal, é interessante você olhar essas informações mais macro aqui, tá bom? Legal. Pessoal, agora eu vou mostrar para você seguir, vamos dizer assim, um fluxograma que você nunca mais vai errar numa venda de put, tá? Primeiramente, deixa eu só trazer aqui os comentários novamente, tá? O Vasconcelos ele coloca assim: Felipe, pessoal, sou aluno do Felipe e quem ainda não fez algum curso com ele está perdendo dinheiro. Se seguir as suas orientações, você recupera o dinheiro investido nas primeiras operações. Confia. Pois é, pessoal, eu sempre falo. O meu intuito aqui é que vocês aprendam e vocês pratiquem, vocês ganhem dinheiro de graça. É óbvio, né? Eu nunca vou querer que a pessoa gaste. Só que não é um gasto, é um investimento. As nossas mentorias, as últimas mentorias, tiveram o valor de investimento de R$ 3.000. Todos recuperaram esse investimento durante a mentoria e ganharam o conhecimento para sempre. Isso não tem dinheiro que pague, certo? Vamos lá, o Marcelo colocou ali, como garantia, o que acha melhor, LFTS 11 ou LFTB? Eu acho melhor LFTS 11, porque ele é uma renda fixa de CDI, ele não tem flutuação. O LFTB, ele tem um pouquinho de IPCA+, o que pode fazer você sofrer numa curva de marcação a mercado. Então, eu acho melhor esse aí, tá? Felipe, e no BOVA 11, seria um bom ativo mesmo com a baixa volatilidade? Seria, desde que você monte em quedas altas, tá? A gente já vai falar isso aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Isso aí, o pessoal dando like aqui. O Felipe perguntou assim, qual delta escolher? Já vamos falar isso aqui, tá? E boa noite, sabe qual a plataforma é melhor para opções? A melhor plataforma é que você consegue operar e que você paga a menor taxa. Eu tenho indicado FlexCam e Profit, tá? Essas duas plataformas estão muito boas para você operar. É óbvio que você pode pegar, vou operar por um PNT, vou operar por um Cedro, um Fast Trade, mas tem que entender que cada plataforma ela vai suprir a necessidade da pessoa de formas mais, vamos dizer assim, pessoais. O FlexCam e o Profit ele suprem de uma forma global quase todo mundo, tá bom? E não esqueçam, vamos sentar o dedo aqui no like. Pessoal, vamos lá. Parte final e parte mais importante que eu deixei para vocês. Você vai seguir, para você fazer a venda da put, você vai seguir uma ordem, certo? Você nunca vai fazer a venda da put se ela não tiver numa volatilidade média
ou alta. Ou seja, para você vender a put, ela tem que estar numa volatilidade média ou alta. Onde é que você pode ver isso? Vamos voltar aqui, tá? Opções.net. Tenha paciência, cara. Tenha paciência. Poxa, a volatilidade está acima de 53, aquele ativo faz parte da tua seleção de ativo? Beleza, então está na média. Está acima de 80? Nossa, está melhor ainda. Então, se você seguir esse espaço, a tendência é você não ter problema, tá? Veja, a gente está sendo aqui o sniper da venda de put. Então, por isso que você vai cada vez ter mais excelência. Então, volatilidade média e alta. Segundo passo, você tem que fazer o quê? Em dias de queda. Quando o ativo está caindo, pessoal, a volatilidade sobe. Logo, você vai ter uma valorização daquela put maior. Então, você não vai chegar e vender uma put num dia que o ativo está subindo. É meio que lógica. Então, você só vai vender uma put no dia que o ativo está caindo, certo? Você também vai procurar por suporte para você fazer a venda. Exemplo, vamos pegar aqui novamente a nossa VEG, que a gente viu ali que poderia ser um bom ativo para você fazer a venda. Felipe, cadê o suporte da VEG? A gente pode voltar para cá, ó. Olha só. Um dos últimos suportes está aqui, ó. Olha só, lá no 45. Certo? Onde é que está esse suporte aqui, ó? Tá aqui, ó. Claro o suporte. Claro, claro. Tem um gap aqui, pessoal, ó. Legal. Então, se eu vou vender uma put aonde? Próximo da região do suporte. Próximo da região do suporte. Legal? Então, eu tenho que colocar aqui também um pouquinho de análise técnica. Legal? Beleza. O que eu vou fazer também, pessoal? Eu também posso e eu vou preferir sempre delta de 0,20 a 0,40. Tá? Alguém perguntou ali qual é o strike, né? Então você vai pegar ali deltas entre 0,20 e 0,40. Por quê? Porque você sempre vai estar fazendo vendas fora do dinheiro e a tua probabilidade de você fechar a operação no positivo é maior. Isso se tratando de operações que você só quer vender a put e a put você vendeu, você já recompra de novo se o ativo subir, já encerrando ali a tua operação. Legal? Próximo ponto. Esse aqui eu vou escrever de vermelho. Não alavancar. Não vou nem me estender nesse ponto aqui, pessoal. Só tem uma coisa que quebra as pessoas, é a alavancagem. Se você estiver operando dentro de uma mão que seja condizente com o tamanho dos teus lotes, você não vai quebrar, você pode fazer a pior operação. Mas o que quebra as pessoas é a alavancagem e a falta de conhecimento. O conhecimento vocês estão ganhando aqui. Então só vocês não podem alavancar, certo? Vocês também têm que ver a questão dos dias até o vencimento. Você não vai vender uma opção que falta uma semana para vencer. Você tem que vender ali uma opção que está 5 a 4 semanas para o vencimento, certo? Não vou vender uma call agora, uma put agora que vence na semana que vem. Não tem muita lógica, tá? Pode ser vendido de acordo com algumas operações? Pode, mas de preferência uma put que tenha bastante tempo, que daí dá tempo do ativo subir, cair, ficar parado, subir, cair, e o Theta fazer o fazer o trabalho dele, tá? De vez em quando, dada uma situação, por exemplo, poxa, o ativo caiu bastante, a volatilidade explodiu. Cara, a Petrobras está 34, a put do 32 está valendo 80 centavos. Nossa, cara, aqui vale a pena. Ah, mas tem uma semana. Pois é, mas vale a pena. Então, em umas situações assim, você pode fazer, tá? E agora tem uma questão. É a saída da operação. Isso aqui é importante também, pessoal, tá? Então, veja, você pode fazer o seguinte. Se você vendeu a put, pessoal, vendeu a put por 50 centavos, tá? Se a put der mais de 20% no mesmo dia, eu já saio da operação. Ou seja, vendi por 50 centavos. Quanto que é 20%? 50 vezes 20%. Cara, deu 10 centavos de lucro, cai fora. Ah, mas foi um day trade, Felipe. Sim, meu amigo, foi um day trade maravilhoso. Você vendeu aqui, ó,
Você vendeu 1.000 putzinho aqui. Pegou R$ 500. Legal. Quando vê, você vendeu, o ativo foi e subiu. Cara, deu mais que 20%. Deu 10 centavos vezes as 1.000 que você tava. São 100 pila no teu bolso, cara. Não tem por que você ficar na operação. Ah, mas ela podia voltar e dar mais dinheiro. Podia, cara. Mas é dinheiro líquido no teu bolso. Você está aproveitando o quê? O vai e vem do mercado. E isso é muito importante e muito inteligente, certo? Então, se você conseguir já fazer 20% ali no mesmo dia, tá top, tá ótimo. Agora, beleza. Você foi lá, vendeu a put, 50 centavos. Ah, o ativo ficou naquele lenga-lenga, não cai nem sobe. Beleza, não deu esse primeiro ponto. O que eu vou buscar? Eu vou buscar entre 40% a 60% do lucro, como se fosse no swing trade. Ou seja, quando eu encerro a operação, é um swing trade curto aqui, vamos supor. 40, 50%, 40, 50, 60%. Por que não tem aqui um ponto-chave? Felipe, é 52%. Não, cara. Você tem que ter um certo feeling. Cara, deu 3 dias, deu 40%. Sai da operação. Ah, tá indo aqui, mas o ativo ele voltou a subir e tal. Não, se já está subindo, pode ser que acontece. Tá indo a favor de você. Quem sabe dá mais uma esperadinha. O X da questão é que você tem que ter um alvo. 40 a 60% de lucro da operação. Reverte ela recomprando aquela put. E uma das principais situações, erro fatal. Você vendeu uma put aqui 50 centavos. Por algum motivo o ativo subiu. 2 dias o ativo subiu. Essa put agora está custando 5 centavos. Tá? Cara, recompra. Ah, Felipe, mas o ativo estourou para cima, vai virar pó. É certo que ela vai virar pó.